É sempre bom estar aqui com vocês mais uma vez. Amém. Agradeço aqui ao convite, do irmão Jorge, da irmã Nilda, Amém. pelo pessoal também. Fico feliz assim pela forma como vocês estão sempre me convidando. Mas para quem não me conhece, acho que todo mundo me conhece, né? O meu nome é Jeremias, sou lá de Coração de Maria. Eu sou mais conhecido como Jeremias da rádio, né? Eu tive uma ouvinte assídua aqui essa semana, viu? Estava participando lá, interagindo comigo, que bom. Fico feliz. Eu e César. Isso, César também, né? César eu não sabia, mas eu sei que vocês dois são casal, né? Aí é sempre bom. Glória a Deus. Vocês aqui estão estudando a palavra, né? Alguns já são batizados, outros são já pessoas conhecedoras, mas ainda não tiveram aquele conhecimento, aquele contato ainda, né, com Jesus, como aqueles que já passaram pelo batismo. É claro, todos nós somos iguais, né? Mas assim, eu digo, você não passou pela experiência do batismo ainda, e é o momento de você pensar nisso. Entregar sua vida a Jesus é a melhor coisa que você pode fazer. Amém. Bom, na Bíblia, nós encontramos vários discursos que são discursos interessantes. A Bíblia Sagrada, ela é um livro que contém assim, muitos discursos. Por exemplo, o livro de Jó é o livro de discursos, porque os amigos de Jó, eles discutiam com Jó a respeito do que ele havia feito para ele estar sofrendo daquela maneira. E Jó rebatia as críticas dos amigos, dizendo: olha, por que vocês estão falando isso comigo? Por que será que o Altíssimo está me fazendo sofrer tanto? É um exemplo dos discursos. Aí nós temos também o livro de Deuteronômio, que é o livro dos discursos de Moisés. E o livro de Deuteronômio, ele é um resumo dos outros 4 primeiros livros da Bíblia, que contam a história do povo de Israel. Mas por que eu estou falando do discurso? Porque na Bíblia nós encontramos um discurso de Cristo que é muito falado. E eu vou convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler aqui algumas frases que fazem parte do maior discurso de Cristo. Esse discurso de Cristo aqui, ele é conhecido mundialmente pelas frases que Jesus falou com relação a alguns ensinamentos aqui. Mateus capítulo 5, eu poderia ler o capítulo todo, mas se eu fosse ler o discurso todo, eu iria ler do 5 até o 7, que são 2 capítulos e mais alguns versos do capítulo 7. O maior discurso de Cristo se trata de um sermão que foi pregado a um público. Ele é conhecido como o Sermão da Montanha. Aqui no Sermão da Montanha, nós vamos ler algumas frases, mas antes, creio que todos já acharam aí na Bíblia Sagrada, né? Então vamos orar, vamos ler a partir do verso 1. Mateus 5. Vamos orar. Senhor, estamos com a Tua palavra em mãos. Que o Senhor fale mais uma vez, que possamos sentir a presença do Teu Santo Espírito e que assim possamos ser iluminados por Ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Aqui diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram até os profetas antes de vós. Veja, aqui tem uma frase que aparece com muita frequência. Bem-aventurados. Se você for ler o Salmo 119, verso 1, ali aparece essa frase também. O Salmo 1, verso 1, também aparece essa frase, que é aquele salmo que diz assim, bem-aventurados aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Então, o que quer dizer bem-aventurado? Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz. Aí Jesus está falando aqui algumas coisas que parece que não faz sentido para nós. Por que ele diz assim, aqui ele diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí você pode perguntar, mas o que será ser um humilde de espírito? No Sermão do Monte, Jesus ele está ensinando que os humildes de espírito são aqueles que reconhecem a sua própria pecaminosidade. Ou seja, é aquela pessoa que reconhece que é um pecador e que precisa da graça de Deus. Então, são pessoas que reconhecem que são pecadoras e que não são nada sem Deus. Então, ser humilde de espírito aqui não quer dizer ser pobre, como algumas pessoas pensam. Porque geralmente se liga ao fato de ser pobre, uma pessoa humilde e tal. Humildade, muitas vezes, ela não tem nada a ver com pobreza. Tem pessoas que são humildes, são pessoas de baixa condição financeira, mas tem pessoas que são ricas também, que são humildes. Ser humilde aqui de espírito, no caso, é você reconhecer que você é pecador. E humilde em si próprio, na palavra, significa você reconhecer que você não é melhor do que ninguém. Você está entendendo? Então, humildade é isso. É você reconhecer que sendo rico ou pobre, você não é melhor do que ninguém. E no caso, humilde de espírito, é que você é pecador e precisa da graça de Deus. Outra frase, a Bíblia diz assim, existe um texto lá no livro do profeta Isaías, que está no livro de Isaías, um texto que diz assim, porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, com humilde de espírito ele está falando, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse texto está em Isaías 57, verso 15. Então, Jesus está falando assim, que ele habita junto àqueles que são humildes de espírito. Agora outra frase, os que choram. Bem-aventurados os que choram. Como pode ser feliz uma pessoa que chora? Aqui não significa chorar por as coisas assim, por um luto apenas. Não. Chorar por causa... aqui no caso, significa lamentar por causa dos próprios pecados que comete. Ou seja, você é uma pessoa pecadora. Você é um humilde de espírito, já reconhece que é pecador, mas você lamenta pelos pecados que você comete. Você não queria cometer aquele pecado, mas você sabia que... o que acontece? Você vê a tentação vir sobre você e você não queria cair, mas você cai. E aí quando você cai em tentação, você se humilha na presença de Deus pedindo perdão.
Você está entendendo o que eu quero dizer? É lamentar pelos próprios pecados. Isso é interessante. Oi? Reconhece que pecou, isso, exatamente. Reconhecer que pecou. E ter disposição para mudar. A esses o Senhor diz que Ele perdoará todos os seus pecados. Diz o profeta Miqueias. A Bíblia diz assim, Ele tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará no fundo do mar. O Senhor Deus diz através do profeta Isaías também, eu sou aquele que apago as tuas transgressões. Se você se arrepende e abandona o pecado, o Senhor perdoa os seus pecados. Então, os mansos, olha que coisa interessante, bem-aventurados os mansos. Jesus disse em Mateus 11, 28 o seguinte, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E o que significa ser manso? Ser manso é o seguinte, você pagar o mal com o bem. Ou seja, tem pessoas que humilham você, que pisam você. E aí, então, o que acontece? Essas pessoas, elas querem ver você sofrer porque você é um cristão, porque você é uma pessoa que não... que para ela ela não se sente bem com a sua presença. Aí então, no caso de Jesus, aconteceu isso. Olha, você deve fazer o seguinte, você deve orar por essa pessoa, você deve pagar o mal com o bem. Nunca retribuir o mal com o mal. E, infelizmente, tem pessoas que falam assim, bom, já que ela me faz assim, então eu vou também jogar praga nela, eu vou jogar pedra nela. Não, não faça isso. Lembre-se que Jesus, quando foi humilhado, o que acontecia com ele? Ele era maltratado, espancado, as pessoas diziam, desce da cruz, tu não é o Deus do mundo? Tu não criou todas essas coisas? Agora tu não está se dizendo o Filho do Altíssimo? Então tu não é o Rei dos Judeus? Desce daí. E o que Jesus fazia com aquelas pessoas? Ele orava por aquelas pessoas, ele implorava que Deus perdoasse aquelas pessoas. Então Jesus, ele falou uma frase aqui, que está no verso 44, diz assim, verso 43, ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, e vi chuva sobre bons e maus. Porque se amares os que vos amam, que recompensa tendes? Olha a pergunta de Jesus. Não fazem os gentios e os publicanos também o mesmo? Se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Jesus está dizendo assim, você não deve pagar o mal com o mal. A pessoa, ela não gosta de você, ela te odeia, ela te maltrata, ela fala mal da tua vida. Então Jesus diz assim, não odeie essa pessoa, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Porque se amares apenas os que vos amam, que recompensa tendes? A pergunta de Jesus. Se você amar ao seu filho, à sua filha, somente os seus parentes, o que vai adiantar? Aí Jesus ele fala que você deve amar aquelas pessoas que são as pessoas que lhe odeiam. E esse amar aqui não é um amor apenas na teoria, eu te amo. Não, é na prática. Você deve exercitar o amor. Você deve acolher aquela pessoa, mesmo que ela tenha lhe magoado alguma vez. Esses ensinos de Jesus parece que são simples assim, mas são profundos para nós. Ele está dizendo para você renunciar ao eu e deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Outra coisa interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Olha que coisa interessante. E o que é isso aqui?
A justiça aqui seria a prática, as boas ações, ou seja, é a obediência à lei de Deus, e nessa lei os princípios estão arrolados, e a Bíblia diz assim: teus mandamentos são justiça, está no Salmo 119, verso 172. Então, aqui, ter fome e sede de justiça é você ter vontade de obedecer a palavra de Deus. É você ter vontade de praticar os ensinos, os mandamentos, mesmo que você vá caindo e levantando. É o desejo de ser semelhante a Jesus. Paulo tem uma frase lá em 1 Coríntios 11, 1, que diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então você deve imitar o caráter de Cristo, em outras palavras. Você deve buscar viver tal qual Cristo viveu. Agora, Deus está mais disposto a dar o seu Santo Espírito a nós do que os pais dar boas dádivas aos nossos filhos. Aqui mesmo no Sermão da Montanha, Jesus ele fala assim: vocês pedir e receberão, buscais e achareis. E aí ele fala assim: se um pai ele está bem disposto a dar uma dádiva aos seus filhos, quanto mais o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quer dizer, Deus ele quer dar mais do seu Santo Espírito para nós, para mudar a nossa vida. A Bíblia diz que aqueles que têm fome de sede de justiça serão fartos. Louvado seja Deus. Se você tem vontade de receber o Espírito de Deus, você vai ser cheio do poder de Deus. Você está entendendo? A Bíblia fala que bem-aventurados são os misericordiosos. E o que quer dizer misericordioso? Misericordioso é aquela pessoa que trata a outra pessoa melhor do que elas merecem. Um exemplo: Hamilton, ele me magoou. Ele teve um comportamento que me deixou muito triste. Mas Hamilton não merece um tratamento digno de toda a recepção na minha casa. E eu vou lá e preparo algo para o Hamilton e acolho ele na minha casa, chamo ele para participar em bons momentos comigo. Ser misericordioso é mais ou menos assim, usando esse exemplo. Mas assim, às vezes o teu esposo, a tua esposa te maltratou em casa, ou talvez até um amigo na rua falou mal de você, levantou um fuxico, uma fofoca sobre você. Ser misericordioso é você não querer o mal para aquela pessoa, mas tratar aquela pessoa que já lhe ofendeu melhor do que ela merece. Porque se ela fosse assim, tipo, no caso, se você fosse tratar do jeito que ela merece, se você pensou como Deus iria nos tratar se ele tratasse a gente da forma que a gente merece? A gente merece o quê? Ser castigado, não merece a graça de Deus. Nós não merecemos nada. Mas Deus nos trata da forma melhor que nós do que merecemos. Ele nos trata não conforme nós merecemos, é da forma como nós precisamos. Você não merece as bênçãos de Deus na sua vida. Você merece todas as coisas que um pecador merece. E eu também mereço, porque somos pecadores, mas Deus nos dá a sua graça. E a graça é o que? É o que nós precisamos. Então, ser misericordioso é tratar a pessoa não como ela merece, mas como ela precisa. E ser compassivos uns com os outros, diz o apóstolo Paulo, perdoando-vos. Olha, aqui vem um aspecto interessante. Você tem que estar sempre disposto a perdoar o seu irmão. Ser misericordioso é você perdoar. É você ter um coração que não guarda mágoa de ninguém. Você está entendendo qual é o recado de Deus para você hoje? Sim. Perdoe a sua família, perdoe o seu querido, alguém que lhe ofendeu. Não guarde mágoa. O outro aspecto interessante é ser limpo de coração. E a Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. Que coisa interessante, viu?
Deus, ele dá mais valor àquilo que somos do que àquilo que dizemos que somos. Ele não se importa com a nossa aparência, mas sim com a nossa essência. Claro que a aparência revela o que somos na essência, mas Deus quer que você tenha um coração limpo, que você diga assim: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim, coloca dentro de mim um espírito inabalável. Então, que você tenha assim a presença do Espírito na sua vida e você tenha um coração limpo, um coração puro, não voltado para a maldade, mas voltado para servir as coisas de Deus. Ser limpo de coração é isso. É você estar assim pedindo a Deus que renove cada dia a sua vida, o seu coração. Outro aspecto é pacificadores. O que significa pacificador? É promover a paz. Os pacificadores são aqueles que promovem a paz. Então, a paz, ela precisa hoje, né, as pessoas pregam a paz como algo que assim, na sociedade, né, a ausência da violência. Mas tem pessoas que não têm paz mesmo dentro da própria casa. E o que seria essa paz aqui? A paz de espírito. Não só a paz aqui social, como também a paz familiar e a paz de espírito. Ou seja, você tem que promover a paz. Você tem que pregar a paz. O espírito, aquele que tem o Espírito de Cristo em sua vida, ele é um pacificador, ele é uma pessoa humilde, uma pessoa que tem o caráter de Cristo, conforme já falamos, e ela vai promover a paz para outras pessoas. E como é isso? Quando alguém te fala alguma coisa, conforme o seu temperamento, qual é a tendência de você reagir àquilo? Se for uma palavra ofensiva, tem pessoas que eu já vi esculhambar, cristãos, inclusive, que pise no meu calo e eu te respondo de uma forma que você nunca mais vai falar comigo. Mas não pode ser assim. O cristão não pode ser ofensivo com as palavras. O pacificador, ele tem que ser cuidadoso. Você tem que promover paz com as palavras que você fala no seu dia a dia. A sua família tem que assim sentir isso também. Amém. Outro aspecto é os perseguidos por causa da justiça. E esses perseguidos por causa da justiça são pessoas que aceitam o Evangelho, que buscam a verdade, mas elas amam a Cristo, mas sempre tem pessoas que se opõem a elas. Ou seja, vai se levantar um parente, um amigo, um vizinho, alguém que ela tanto ama, talvez um filho, e vai dizer assim: você vai virar crente agora? Você vai virar crente agora? Você vai se batizar lá naquela igreja? Como eu já vi gente falando, se você fosse batizar naquela igreja lá, você já fica lá, que eu não sou mais seu esposo ou sua esposa. Tem gente que fala assim, você já vai, já fica, já procure sua casa por lá. Tem pessoas que são perseguidas. Se você aceitar a verdade, eu não quero mais você na minha casa. Não, você não vai deixar de ser meu filho. E aí a própria família se levanta, mas tem também no trabalho. Às vezes são pessoas que são bem empregadas, até que buscam ter assim sucesso no seu trabalho, mas como tomam a decisão pelo batismo, o patrão fala: você não vai mais você não vai mais trabalhar o sábado. Já que você não vai trabalhar o sábado, eu vou te botar para fora da empresa. Mas é o que acontece. Você tem que perseverar. Jesus fala que bem-aventurados são esses. Mas por quê? Porque deles é o reino dos céus. Não desista, porque deles é o reino dos céus. Nada pode causar danos àqueles que amam e seguem a Jesus. Ele os acompanhará de verdade. Ele os estará com ele, cada um deles. Os apóstolos, nenhum teve vida fácil. Tiago foi morto à espada. Estevão foi apedrejado. Pedro foi perseguido. João foi perseguido.
Muitos outros apóstolos foram perseguidos e nós cristãos vamos ter vida mole? Não. Jesus diz assim, ó, quando vos perseguirem, lembrai-vos do que aconteceu comigo. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou primeiro. E ele vai falando algumas coisas, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: o Senhor Jesus, Ele quer que você seja fiel a Ele. Eu não sei qual dessas características que eu citei se encaixa na sua vida. O Sermão da Montanha, na verdade, ele abrange 22 tipos de pessoas diferentes. E talvez você seja uma dessas aqui que eu citei. Eu citei só poucas. Mas você precisa ver qual dessas você se identifica. Se é aquele que lamenta pelos seus pecados, que comete todos os dias, que são os que choram. Se é aquela pessoa que reconhece que não é melhor do que ninguém, que depende, que precisa do outro, que são os humildes de espírito. Se são os pacificadores, que são aqueles que promovem a paz, ou qualquer uma das outras que eu citei. Querido, Jesus, Ele quer ajudar você a você ser uma pessoa vitoriosa, a confiar nele cada dia mais. Ele quer que você se entregue a Ele. Esse sermão aqui foi pregado para um público de pessoas que eram perseguidos pelos romanos. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados os perseguidos, porque os romanos, eles eram perseguidores dos judeus. Eles eram homens cruéis com os judeus. Não pense que esse povo aqui vivia uma vida fácil, porque eles não viviam. E Jesus falar isso aqui para eles era muito duro. Como talvez esteja sendo duro também você ouvir isso aqui. A Bíblia diz assim: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Eu imagino o pessoal ouvindo isso e pensando, como é que eu vou amar os governadores romanos, os homens tão cruéis do jeito que eles eram na época? Você acha que a lei romana de crucificação era uma lei muito cruel? Jesus Cristo não foi o único que foi crucificado na história. Várias e várias pessoas, existem vários registros de várias pessoas que foram crucificadas e que foram sepultadas em algum momento da história. Por quê? Porque os romanos eram cruéis, eram pessoas cruéis. E Jesus disse assim: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem, diz lá no Evangelho de Lucas. Queridos, a nossa mensagem hoje é para você que precisa viver isso na sua vida. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu me deparei com esse sermão pela primeira vez. Foi um dos primeiros capítulos da Bíblia que eu li por inteiro. E essas palavras ficaram gravadas na minha mente. Eu ainda não era adventista, mas eu sei de uma coisa: Jesus, Ele tem poder para mudar a história da sua vida da sua família. Amém. Você crê nisso? Amém. Então, ouça o que eu vou lhe dizer agora. Eu nasci em 1993. Eu sou filho de uma senhora, né, a Dona Maria, com um senhor, né, que meu pai era o João Crispim, era um senhor de 78 anos de idade. Nós lá em casa somos em 2 irmãos. Eu sou o mais novo e Moisés é o mais velho. Moisés ele faz instalações de internet aqui pela cidade, o pessoal conhece muito ele. Mas o fato é o seguinte: nós, por sermos os mais novos da família, éramos muito rejeitados por algumas pessoas da família. E assim, eu tenho outros irmãos por parte de pai, né? Que em algum momento teve uma certa rejeição. Depois assim que eu nasci, com meu irmão nasceu também, essa rejeição se quebrou por parte de alguns. E eu sei de uma coisa, que eu tenho uma irmã por parte de pai, que ela nunca deu aquela atenção, nunca valorizou nem a mim
nem ao meu irmão, nunca ligou para nós. O tempo foi passando, eu cresci, cheguei à minha idade aí de 17 para 18 anos, em 2011. E aí, quando chegou no Natal, uma das minhas irmãs lá em Salvador, ela me ligou e falou assim: você quer vir passar Natal comigo? Eu falei: eu vou, tranquilo, estou tranquilo. Mas lá eu vi a família, né, o pessoal, e vi essa irmã que não tinha aquela aproximação comigo. E ela estava numa mesa, na ceia de Natal, com a família dela, os filhos dela, e ali eu ouvi uma coisa que me deixou arrasado naquele dia, quando eu ouvi assim: ó, você não é da família, você não era para estar aqui, seu lugar era para estar com a sua família, lá na sua igreja, lá no Coração de Maria. Aquilo me deixou muito triste, muito arrasado. Mas eu chorei naquele dia, fui tirado da mesa, inclusive, mas depois eu fiquei tranquilo. Jesus ensinou nesse verso que eu acabei de ler aqui: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Não guardar mágoa de ninguém, é o que Jesus está dizendo. E eu, graças a Deus, nunca guardei mágoa dessa minha irmã. Ela nunca me procurou, mas também eu nunca assim, guardei mágoa. Acontece que em 2020 chegou a Covid. E quando chegou a Covid, a primeira pessoa da família que teve Covid foi quem? Foi ela. Aí a história começou a mudar. A minha irmã lá de Salvador, que me convidou para a ceia, ela falou assim: Jeremias, eu preciso que você ajude em oração em prol da sua irmã, porque ela está num estado grave e ela vai precisar das orações de vocês, e eu sei que você pode orar por ela. E aí comecei a mandar os áudios de oração que eu mando de vez em quando pelo Zap, pelo WhatsApp. E aí ela estava num estado difícil, muito difícil. Você imagina uma senhora de mais de 60 anos de idade com a Covid em alta, do jeito que estava. Mas ela saiu daquela situação. Eu tenho um vídeo dela saindo do hospital, né? Depois de alguns dias lá se recuperando. Ela saiu para a glória de Deus. Amém. Em resposta às orações. E eu vou dizer uma coisa para você. A outra irmã aqui sempre me chamou para a ceia, também pegou Covid. E as orações continuaram de novo. E aí agora, aquele laço que existia, aquele bloqueio que existia de não me procurar e tal, foi se quebrando com as orações que eu mandava. E aí, meus amigos, passou o tempo, eu não estava nem mais lembrando dessas coisas. No dia que vocês fizeram aquele luau aqui, eu recebi uma ligação. E aí, meus amigos, aquela ligação eu atendi. Eu estava entre aquele momento, né? Eu estava querendo vir com o irmão Jorge e ainda estava na correria do desbravador lá fazendo algumas coisas lá na cidade. E aí eu chegando para tomar banho, para vir para o luau, o telefone tocou. Aí era uma chamada de vídeo. E era, mais uma vez, a minha irmã, a que sempre me convida para participar da ceia de Natal. E ela falou assim: Jeremias, eu tenho um convite para te fazer. Você quer vir passar Natal comigo? De primeira eu ia dizer não, por conta da Covid. A língua quase que ia falar não, mas eu falei: não, sim, eu quero. Aí depois que ela falou assim: já que você vem, então você se prepare, arrume a mala, você vai vir no dia 23. Mas eu tenho uma surpresa para você. E aí ela virou a câmera. Aqui, quem está para falar com você? Aí ela era minha outra irmã. E ela falou assim: meu irmão, eu lhe agradeço pelas orações. Você estava sempre orando por mim. Ô meu irmão, eu quero que você venha para cá. Que você venha passar Natal comigo, com a minha família, com os meus queridos, com os meus filhos. E ela começou a chorar na hora que eu começou a falar. Eu falei: não, ela não está brincando não.
ela não está fazendo algo assim de brincadeira, de falsidade, não. Isso pelo menos aí ela está sendo sincera. Eu disse, eu vou, e ela falou para mim assim, ó, arranje um motorista e eu vou pagar o motorista para ele lhe trazer aqui na minha casa, para você passar Natal comigo. Glória a Deus. Eu falei, nossa, eu escutei isso direito? Isso é música para os meus ouvidos. Aí eu disse, eu vou mesmo. Meus amigos, quando eu fui para lá, porque eu passei Natal semana passada, alguns de vocês viram as fotos que eu postei lá. Muitas fotos com sobrinhas, com parentes meus que eu tenho lá de Salvador, são muito mais velhos que eu, mas aquela barreira que existia antes de família separada se quebrou. Amém. Hoje eu falo com ela, ela fala comigo, a gente assim, tem mais aquela aproximação. Agora, por que eu estou contando essa história? Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Tem alguém na sua família que não gosta de você, que porque você é da igreja, ele fala mal, acha que você não tem valor. Porque você um tempo atrás fez alguma coisa de errado, essa pessoa está de mal com você. Chegou a hora de você dar a outra face, de você mostrar quem de fato você é. Quando Jesus disse que quando alguém te bater numa face, você dá a outra, ele não está dizendo que para você oferecer para dar outro murro, não. Ele está dizendo, se alguém te ofendeu em algum momento, você mostre de fato quem você é. Você imagina, quando eu cheguei, eu ouvi umas críticas dizendo assim, uma pessoa falando assim, mas você não tem vergonha na cara, você foi humilhado há muito tempo atrás e você ainda foi lá ver, abraçar aquela família, levar presente e tal. Não, Jesus me ensinou a ser humilde. Nós temos que ser humildes, nós temos que ser mansos, nós temos que ter o caráter de Cristo. Se eu passasse na cara dela o que aconteceu há 10 anos atrás, eu não iria. Se eu ficasse com aquela mágoa. Mas graças a Deus não. Você quer que você tenha uma família feliz? Seja humilde, seja manso, seja um pacificador. O Espírito Santo vai fazer a obra. As pessoas têm conversado comigo, mas meu amigo, só o Espírito Santo para fazer uma obra na vida dessa pessoa, assim, desse jeito. Sim. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Querem ser pessoas felizes? Sigam o que Jesus disse aqui. Amém. Anda na contramão do mundo. Os ensinamentos de Cristo são assim. Parece que não faz sentido, mas ele nos ensina a realidade. Amai os vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, amém, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Amém. Deus, Ele quer abençoar você, mas Ele quer abençoar também a sua família, a vida de outras pessoas, amém, que amém, se magoaram com você. Amém. Entrega a tua vida a Ele. Amém, igreja? Amém. Aleluias. Glória a Deus. Deixa-me ver aqui o que restou desse coração, desse seu viver. Vejo que quase nada em você ficou, e o que criei se desfigurou. Coração mutante, enganoso é o seu. Ora carne dura, ora pedras, batendo apenas por bater. Tenho que lhe dizer, a notícia ruim é que jeito algum existe pra você. Não dá pra restaurar o que sobrou, e o que vou fazer é uma troca
gente que tem um coração duro, mas precisa se entregar a Jesus. Sábado passado, sábado da semana retrasada, foi um sábado maravilhoso lá no Alphaville, condomínio de luxo. Condomínio muito bom, viu? E passei o sábado com a família. E eu também, na sexta-feira, já tinha visto os sobrinhos na ceia de Natal, que fazia anos que eu não vi. 20 anos cerca de 20 anos que eu não via. Muito mais velhos, são muito mais velhos que eu. Agora, domingo, aconteceu algo que só Deus poderia fazer. Eu estava me preparando para voltar na segunda-feira de manhã, arrumando minha mochila, minha mala. E aí estávamos lá, cada um no seu lugar. E sabe o que aconteceu? De repente, passou um clarão muito forte na porta da casa e um pipoco também. E a minha sobrinha, ela gritou, uma menina pequena de 9 anos, minha mãe, socorro, minha mãe, socorro. E aí nós fomos ver, pensando que ela tinha caído da escada abaixo, mas não. O fio de alta tensão no poste da frente da casa da minha irmã se soltou e teve um pipoco muito forte. A criança estava embaixo do poste e quando viu aquilo acontecer, ela saiu correndo. E o fio de alta tensão iria cair em cima dela. Por segundos, isso não aconteceu. Mas aí eu estava pedindo a Deus uma coisa: Senhor, me ajude pelo menos a reunir essa família. E em algum momento desse dia, para eu fazer uma oração, falar de Jesus e falar alguma coisa assim. E quando isso aconteceu, nós subimos para o andar de cima. E aí ficou todo mundo lá esperando a energia voltar. E aí eu falei, agora chegou a hora de agradecer a Deus pelo que aconteceu aqui. Porque o que Deus deu foi um livramento. Glória a Deus. Poderíamos ter aqui um sepultamento amanhã, mas não. Deus nos deu o livramento. E a criança de 9 anos, minha irmã faz parte da Igreja Batista, né, que ela foi criada na Igreja Batista. Aí, então ela tem muita aproximação com o pessoal da igreja. E aí a neta dela está sendo também criada e desenvolvida nesta denominação. Aí a menina fez uma oração bonita. E ali eu tive a oportunidade também de fazer uma oração, de agradecer a Deus. E no outro dia vim-me embora. Fiquei em paz e tranquilo e vi os milagres de Deus acontecendo lá em Salvador. Amém. Na minha família. Se você acreditar, se você permitir, você vai ver grandes coisas acontecer na sua família. Livramento, coração duro sendo quebrantado. O milagre vai acontecer. Amém. Somente o fato de alguém que há muito tempo não falava comigo e não tinha aquela aproximação, ter me chamado para ir lá, já é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando de alguma forma. Amém. Agora Deus, ele começa trabalhando assim aos pouquinhos, e Ele quer usar você para alcançar a sua família. Amém. Agora eu quero fazer uma oração por você, para que você possa ser salvo, a sua família ser salva também. Amém. Vamos orar. Ó Deus eterno, estamos aqui louvando ao Teu santo nome, porque estudamos o sermão da felicidade, onde Jesus disse que bem-aventurados são os humildes de espírito, os mansos, os misericordiosos, enfim, todos aqueles que buscam Te servir. Senhor, aqui tem uma comunidade de cristãos que está surgindo agora, e estamos orando, Senhor, para que o Senhor possa estar derramando do Seu amor sobre a vida dessas pessoas. Deus, eu não sei como, de fato, está a vida de cada um aqui. Mas eu sei que cada um de nós temos o coração, e muitas vezes o coração duro também. É difícil, Senhor, a gente tratar as pessoas muitas vezes melhor do que elas merecem. Porque elas merecem o castigo, a reprovação, muitas vezes quando nos ofendem. Às vezes a gente quer revidar do jeito pior do que aquelas pessoas nos ofenderam. Mas Jesus está ensinando aqui que devemos fazer toda a diferença. Eu sei, meu Deus, que o Senhor pode visitar o coração de cada um aqui nessa tarde e fazer essa transformação. Mas os familiares lá também, que assim possamos aprender a amá-los,
e amá-los de todo o coração. Que assim possamos, ó Deus, também amar aqueles que nos ofendem, aqueles que falam mal de nós, aqueles que são contra nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e deles também. Que assim o Senhor alcance toda essa comunidade, essas pessoas aqui, fazendo a tua obra de restauração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Amém. Pode sentar um pouquinho, irmãos. Queremos agradecer em primeiro lugar a Deus por o privilégio de estarmos aqui para ouvir essas mensagens maravilhosas. Também queremos agradecer ao nosso irmão Jeremias. Que mensagem poderosa ele trouxe essa tarde para cada um de nós. E agradecer a vocês que deixaram os seus lares, deixaram os seus afazeres para estar aqui. Mas me dê só 2 minutinhos, rapidinho, e a gente vai embora. Ó, irmão, minha história é praticamente de semelhança a essa de Jeremias. Quando Jeremias estava aqui pregando, as lágrimas veio nos meus olhos. Porque a minha história também é parecida com a dele. Eu sei. Nunca falei isso para vocês, não vou falar hoje. Eu fui humilhado também. Eles planejaram tirar minhas irmãs daqui para deixar minha mãe sofrer. Não sei como eles planejaram lá. Levar minhas irmãs para passar uns dias. E lá matricularam as meninas. Me conseguiram um emprego péssimo, para trabalhar em bar, em restaurante, onde eu não tinha direito a estudo, onde eu trabalhava das 6 da manhã e até outro dia praticamente às 4 horas da manhã. E às vezes eu ia para casa de minha irmã, essa irmã também por parte de pai, na minha hora de folga. Eu tinha uma irmã que morava lá também, e quando minha mãe ia visitar essa minha irmã, eu ouvia dela: diga à sua mãe que eu não quero ela aqui. Imagina, eu ouvi isso de uma irmã minha. Eu não quero a sua mãe aqui. Por causa de sua mãe, eu fui parar em orfanato e etc. E vai, eu não posso contar a história toda, que o tempo não permite. É longa, talvez mais um pouco do que a de Jeremias. Minha mãe nunca fez nada para prejudicar ela. Pelo contrário, meu pai foi desprezado por ela, dormia em um colégio, em papelão, comia à toa por aí, às vezes na casa de amigos. E a história já tinha acontecido. Minha mãe não tirou ela da mãe dela. Então a história foi diferente. E essas irmãs não me tinham praticamente como irmão. Uma época eu fui pensando ser minha irmã, convidei 2 amigos meus para ir na casa de uma irmã minha, ir lá em um sítio com piscina e tudo, que são bem de vida, bem equilibrado financeiramente. E esses 2 amigos, pensei que eu tinha essa intimidade, fui tomar banho nessa piscina. E veio os sobrinhos de lá, meu sobrinho: quem autorizou vocês a entrar nesta piscina? Você pediu a quem? E etc, não vou contar tudo. É fácil a gente ouvir isso, irmão? Não. Não é fácil, não. Não é nem um pouquinho fácil. E eles fizeram ainda antes de tirar minhas irmãs daqui. Antes ainda de tirar minhas irmãs daqui. Planejaram para cada um deles, em cada mês, um vinho. E tomando dinheiro emprestado na mão de meu pai, e deixava promissórias, que até pouco tempo eu tinha essas promissórias lá.
Aí um vinha, tomava uma quantidade. Aí no outro mês o outro vinha, tomava outra quantidade, para falir. Meu pai tinha uma fazenda aqui no Cantagalo, fizeram de tudo para vender essa fazenda, para nós não herdar nada. Planejaram tirar tudo dele. E até a casa que a gente mora estava planejado para tomar, para deixar a gente no meio da rua. Essa foi a nossa história também. A minha história é parecida com a de Jeremias. Mas uma pessoa que soube lá da história, chamou minha mãe e alertou. Meu pai, talvez inocente também, sem saber dessa situação, que meu pai nos amava. Meu pai nos amava. Até a morte ele nos amou. Aí meu pai pegou uma pequena quantidade que ainda sobrou, porque eles já tinham tomado tudo emprestado. Um vinha tomar não sei quantos mil, aí no outro mês o outro vinha tomar não sei quantos mil, o outro vinha tomar não sei quantos mil, venderam a fazenda, venderam tudo, e quando vai ver, meu pai já estava quase falindo. Quase maldade contra nós, inocentes, eu criança. Minhas irmãs ainda menores do que eu, 4. Pegaram depois, por último, fizeram conta corrente. Meu pai já estava meio velho, doente, fizeram conta corrente. E o restinho que sobrou na conta, rasparam tudo. Mas meu pai tinha tirado um pouquinho daquele que sobrou e fez uma poupança para cada um de nós. Mas olha que pensamentos maldosos contra mim, inocente, uma criança que não tive nada a ver com esse problema, e contra minha mãe que nada fez para prejudicá-las. Mas eu quero dizer, irmãos, hoje, não dá para contar a história toda aqui, mas hoje, meus irmãos, minhas irmãs foram criadas aqui, em escola pública. Minhas irmãs foram para Salvador, porque me levaram para lá. E aí, a gente não queria magoar meu pai, porque ele também estava querendo dar estudo para as filhas dele, para que tivesse um futuro melhor. E minhas 2 irmãs, foram 3 que foram para lá, mas uma não deu certo, porque brigava muito com as filhas dela lá, e essa teve um gênio, que é Tereza, não deu certo ficar. Tereza, elas mandaram vir embora. Eu também não dei certo naquele trabalho, que era um trabalho humilhante. Foi quando eu fiz o meu concurso, o tempo que eu estava lá trabalhando naquele restaurante, as horas que era sem menos movimento, eu peguei nos livros, estudava, até que eu consegui fazer o concurso público, passei e me libertei daquele trabalho humilhante. É humilhante o trabalho que me arranjaram. Mas minhas irmãs também, apesar de ter estudado aqui na escola pública, fizeram vestibular, de primeira passou, e foi faculdade pública, não foi faculdade particular não. Glória a Deus. Todas as 2 fizeram faculdade, passaram de primeira, se formaram na faculdade, na função de nutricionista. Eu não tenho nada de me envergonhar, porque graças a Deus eu consegui vencer na vida. Deus me garantiu isso. Eu venci na vida também. Não deixo nada a desejar nelas. Se elas têm uma casa, eu também tenho. Se elas têm um carro bom, eu também tenho. Se elas têm um sítiozinho, se tem, que eu não sei, eu também tenho o meu. Então eu não tenho nada a ficar triste por isso tudo que passei, porque Deus me glorificou. Amém, glória Mas a Deus. hoje, irmãos, eu também, como Jeremias, eu nunca guardei ódio no meu coração, apesar de tudo que passei, tudo que vi minha mãe sofrer, porque elas queriam ver minha mãe na sarjeta, ela queria ver minha mãe passando fome. Elas queriam tirar o emprego de minha mãe. Graças a Deus, quando elas tiraram meu pai de Coração de Maria, porque meu pai adoeceu, Deus abriu uma porta e minha mãe conseguiu o emprego dela, que não morreu de fome. Amém. Senão minha mãe ia ter que estar pedindo a alguém, porque
Nesse tempo só tinha eu aqui com ela e Tereza, porque as outras duas tinham levado. E como eu e Tereza e ela ia se sustentar. Mas Deus é poderoso, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Apesar que nós não conhecíamos a palavra, que nem conhecemos hoje, mas Deus abriu uma porta. E foi nesse mesmo momento que elas tiraram minha mãe daqui e deixaram minha mãe na míngua, sem ter o que comer. Deus abriu uma porta e minha mãe conseguiu um trabalho. Glória a Que ela Deus. se aposentou nesse trabalho. Amém. Mas eu quero dizer para vocês também que eu não guardei ódio dessas minhas irmãs, nenhuma delas. Pelo contrário, oro por elas. Temos até bons relacionamentos hoje. Elas vêm aqui no meu sítio. Eu poderia não recebê-las aqui. Mas não é isso que Deus quer que a gente faça. Vai na minha casa. Vai lá, abraça minha mãe, todas elas. Abraça minha mãe, come lá. E nós recebemos ela muito bem. Dorme lá. Amo elas hoje. Poderia odiá-la por tudo que fez a gente sofrer. Tirou tudo da gente. Só não tirou a casa porque minha mãe soube por alguém e meu pai correu imediatamente no fórum e pegou a casa que a gente tinha, passou logo em meu nome e em nome de minhas 3 irmãs. Senão ela tinha tirado a casa também. Mas eu não tenho nenhuma mágoa tanta assim hoje delas. Porque Deus, como Jeremias falou aqui hoje, ama aqueles que te maltratam e ora por eles. E eu tenho orado muito por elas. Amém. Quero que Deus me dê uma oportunidade de ter orado. Que eu não sei como fazer visita a elas, porque vai ser difícil eu ver elas todas reunidas, que uma mora lá perto, depois de Portão, como é o nome do lugar, Nilda? Uma é no Encontro das Águas, a outra é lá nos condomínios depois de Portão, como é o nome ali? Em Vilas, outra mora na Graça, outra mora na Undina, e é difícil, mas eu tenho orado a Deus para me dar a oportunidade de eu pregar o Evangelho para elas, porque eu sei que Jesus um dia vai voltar. E o mais importante é que a mulher dele, toda vez que vinha para Coração de Maria, lá para Dona Chiquinha, ela mandava me chamar para conversar comigo. Dona Maria, ela deu minha filha. Eu tenho muita pena de você, sabe por quê? Porque ele já está um homem velho, você é tão jovem, cuidando daquele velho rabugento, isso, aquilo, outro. E eu não tenho mágoa de você, não. Ele é feliz porque ele achou para tomar conta dele. Essas foram as palavras da esposa. Não, ele estava lá na saída. Então, minha mãe foi uma cuidadora de um homem idoso. Ela foi uma cuidadora, zelou dele. E minha mãe, meu pai morreu. Minha mãe deve ter ficado aí com uns 40 anos de idade ainda. Até hoje minha mãe se encontra sozinha. Mas meu pai morreu em consequência de uma mentira. Porque meu pai, ela queria, porque queria carregar meu pai para morar lá. E meu pai pensando de passar uns dias e não queria trazer meu pai mais de volta. E um dia meu pai disse para elas, ó, ou você, quem conta é minha mãe, porque eu estava menor de idade ainda. Meu pai chegou e disse para elas, olha, ou vocês me levam de volta para minha casa, ou vou me atirar dessa janela abaixo. Um apartamento lá nas alturas, eu vou me atirar daqui para baixo. Eu vou dar até amanhã para vocês me levar. Aí eu trabalhava lá em Salvador, já estava acho que com 16, 17 anos, para 17 anos, por aí. Aí me ligaram. Jorge, que dia você vai para Coração de Maria? Eu digo, vou tal dia. Passa aqui para levar pai. Só trouxeram meu pai nessas condições. Mas antes dele vir embora, elas disseram para ele, olha, você vai se decepcionar quando você chegar lá. Sabe por quê? A sua mulher já está com outro homem dentro de casa. Que falso infeliz esse. E meu pai, quando chegou aí comigo, as pernas, ele idoso, e saiu correndo por debaixo de cama, entrando em quarto, até no banheiro, até não sei onde foi, procurando cadê este homem. E minha mãe nunca fez isso, é tanto que ele morreu, e até hoje se encontra só desde... Ela podia com 40 anos de idade,
casar de novo, porque eu até comentei com ela, minha mãe, se a senhora quiser casar, ainda, a senhora é jovem ainda. Agora, eu não quero que a senhora fique ali, né? Ideal, mas se a senhora arranjar uma pessoa de bem, um rapaz idoso, da sua idade, mais ou menos em diante e tal, e a senhora quiser casar, nós não temos nada contra. E até hoje ela não quis ninguém. Então, era no momento que estava junto com ele, que ia atraí-lo, e isso levou a uma consequência, porque meu pai, por causa dessa situação, teve um derrame nas pernas, e desse derrame não se levantou mais e veio a falecer. Mas eu quero dizer, irmãos, que Jeremias trouxe uma mensagem não só para as irmãs dele, mas essa mensagem hoje é para nós. Amém. Porque nós temos que ser assim mesmo, irmãos. Infelizmente, este mundo que nós vivemos é um mundo onde estamos na contramão, onde somos perseguidos mesmo por querer ser obediente à palavra de Deus. Às vezes sofremos, mas vamos orar. Vamos orar por aqueles que nos perseguem. Vamos orar por aqueles que nos maltratam. Assim como Jeremias disse, não é dar um tapa no rosto e você dar um tapa, não. É a gente não revidar. Você não revida. Em vez de você revidar, nós vamos orar por essas pessoas. Então, meu irmão, eu agradeço muito por essa mensagem. Tocou o meu coração nesta tarde aqui. Eu não sou homem de chorar. É muito difícil mesmo. Às vezes, nem quando alguém morre, eu choro. Ó, e outra coisa. Eu sou homem, nessa parte eu sou duro no coração. Ó, doutor Wilson, quando o Gil da Vacina passou 4 dias preso lá no ginásio, cheio de besouro, cheio de bosta de morcego. Manda ela ir lá Todo junto mundo dele. procurando ele, pensando que ele estava falando. Manda ela ir lá junto Aí dele. o doutor Wilson foi no hospital, arranjou a chave na mão do porteiro e foi abrir. Chegou lá e estava. Deixa eu concluir, meu irmão, segundo para desocupar. Então, como eu disse, essa mensagem tocou o meu coração. Eu sou duro, não vou dizer a você, para sair lágrimas de meus olhos, mas isso me tocou hoje. Porque a história de Jeremias foi a minha também, mas me tocou não com ódio, porque eu oro por elas. Todos os dias, tanto de manhã como à noite, eu oro que Deus toque naqueles corações, para que eles se arrependam do que fizeram e que venham um dia também se converter, porque Jesus está voltando e o meu desejo é ver que todas minhas irmãs, elas também têm esse privilégio de um dia quando Jesus apontar lá no meio do céu, eu possa ver todas elas reunidas comigo. Esse hoje é o desejo que eu tenho no meu coração. Amém. Obrigado, irmãos. Desculpa aí, viu? Se eu tomei um pouquinho de tempo de vocês, mas eu precisava desse desabafo nesta tarde, que eu nunca falei isso em lugar nenhum, em igreja nenhuma. Nunca comentei esse assunto. Mas hoje Mas aqui a gente já está eu tive que fazer esse comentário. Ela é puxa da grana. Tudo rica. Algumas ainda é. E tem umas que já perdeu tudo. E hoje a bicha aquela coisa com hoje. Perto de Natal mesmo, você quer fazer o almoço lá, né? Está me convidando para ir para o almoço, assim como convidaram o Jeremias, me convidaram também. Mas depois não sei como foi. Depois que desce, deu bota lá embaixo. Aí agora vai comer. Aí desistiram do almoço e ficou para fazer esse almoço agora em janeiro. por causa da gripe. Tá fechando todo Por causa mundo. da gripe aí mudaram. Mas se me convidarem um outro dia que eu tiver em Coração de Maria, que eu quero de antemão avisar o nosso irmão aqui, eu vou sair umas 2 semanas aí, mas aqui continua, porque ninguém é substituível, o culto continua, Deus continua a trabalhar aqui neste lugar, mas eu só vou passar 2 finais de semana, estou junto aqui até que Jesus volte, nós estaremos juntos, amém? Amém. Mas se me sentir minha falta aqui por 2 semanas, é porque final de ano, geralmente, janeiro e fevereiro, eu dou uma saidinha ali, mas que é normal a gente tirar umas fériasinhas, descansar um pouquinho, que é o ano todo a gente lutando, subindo, descendo, então a gente precisa também de umas fériasinhas, tá bom, irmão? Mas eu conto com a presença de vocês aqui domingo, viu? Ninguém falta, viu? Vai fazer falta um pouquinho, porque eu não vou estar aqui com Nilda, mas eu conto com a presença de vocês aqui, tá bom? Amém. Não deixa de vir, não.
Comigo não vai contar que eu não tenho carro para vir. Vou pedir ao Otávio para lhe pegar lá. É, no dia que ele passa lá, eu venho.